Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Assis Fatos e Fotos Comentado. Vamos direto ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje, que vamos falar de uma das polêmicas mais importantes da história da colonização de Assis Chateaubriand, o jagunçismo. Eu fiz inclusive uma pergunta no Facebook. Você acha que houve jagunçismo? E muita gente respondeu que claro que sim. Então. Pois bem, podemos dizer com certeza que houve uma movimentação assim, de jagunços muito grande na colonização de Assis Chateaubriand, principalmente nos anos de entre 1960 até 1967, por aí. Depois a coisa começou a ficar mais calma. E quem deixa isso claro são os responsáveis pela colonização de Assis Chateaubriand, os homens que contrataram os, digamos, jagunços. Né? Oscar Martinez, que era o dono das terras onde nasceu Assis Chateaubriand, e Rudi Alvarez, o homem braço direito do Oscar, que era diretor da companhia, da CNP, da Colonizadora Norte do Paraná, e depois foi prefeito, o primeiro prefeito eleito aqui de Assis Chateaubriand. Pois bem, eles me disseram, os dois em entrevistas, que os jagunços não matavam ninguém. Apenas faziam a segurança das terras para que não houvesse a invasão de poceiros. Que eram os poceiros? Pessoas que vinham para cá, para a colonização, ficavam sabendo que estavam abrindo um município novo e que aqui era tudo sertão, só tinha mato, e muitos viam enganado, dizendo que aqui era só chegar, pegar a terra, invadir e já era dono. A maioria desse pessoal fazia isso. Então, vinha para cá e montava barraca de lona e achava que já ia ficar com terra. Aí o que faziam esses guardas? Chegavam neles e davam tempo. Vocês têm tantos dias para sumir daqui. E alguns iam embora, outros ficavam, alguns encaravam na bala. Aí não precisa dizer o que acontecia. Né? Que nós chamávamos de guardas florestais e o pessoal chamava de jagunço. Entendeu? Qual que é a diferença? A diferença é que nós temos um jeito para tomar conta, para não deixar entrar ninguém na terra. Se o jeito for mole, o jeito entra, né? Ele tem que ser jagunço, ele tem que ser homem armado, tem que ser homem com recurso, né? Ele era duro, por isso jagunço. Por isso que chamava, de um lado chamava de jagunço, nós chamávamos de guarda florestal, porque era o cara para guardar a gleba. Esse Narciso era jagunço? Era o que tomava conta da gleba para nós. E eu tive com ele agora. Ele era jagunço ou era guarda florestal? Chefe da guarda florestal. Eu estive na casa dele agora há pouco tempo, lá do Acre. Faz uns 2 anos eu estive na casa dele. Apesar da negação de mortes por Rudi e Oscar, o povo conta outra história. Né? Principalmente outras personalidades da época, como o Avelino Campagnolo, a quem eu tive o prazer de conhecer, conversar e também entrevistar. Ele era médico e foi prefeito, ele faleceu faz pouco tempo. Ele era médico, foi prefeito de Toledo, bem na época da emancipação de Assis Chateaubriand, ou seja, ele foi prefeito daqui da nossa região quando era Tupãssi. Então ele foi nosso prefeito. Né? Pois bem, nessa época tínhamos um vereador que nos representava lá, lá em Toledo, na Câmara Municipal, que era o Íntio Grabowski. Né? O seu Íntio era o nosso representante lá. Bom, vamos falar do Campagnolo. O Campagnolo me garantiu, numa entrevista que vocês vão ouvir, que os jagunços matavam poceiros, sim, nos litígios de terra. Ele conta que, como médico, veio aqui diversas vezes aqui em Assis, né, na antiga Tupãssi, fazer exumação de cadáveres mortos que encontravam caídos jogado no meio do mato, na beira dos carreadores, das estradas. Tá? Segundo ele, eram cadáveres de mortos em conflitos de terras.
Ele termina dizendo que naquela época morria em Assis sim, muita gente, mortas por bala, facão, furados de faca, cortados a machado, alguns picados, queimados. E ele conta mais que o Rio Piquiri é cemitério de muita gente. Havia jagunço em Assis? Em Assis, olha, isso é perigoso falar. Só eu como médico, junto com a polícia daqui, eu fui inúmeras vezes retirar cadáveres enterrados no meio das quebradas lá, assassinados, e fazer o levantamento cadavérico lá mesmo. E isso não foi uma nem duas vezes. E era praticamente o único médico aqui e atendíamos esse serviço. Ali o serviço de jagunço era muito sério. Muito sério. E, posteriormente, como médico aqui, o que nós atendíamos de pessoas feridas, baleadas, traumatizadas, em função dos litígios de terra lá, era enorme, enorme, enorme. Morreu muita gente? Morreu. O Piquiri levou para baixo muitos cadáveres. Mas esse negócio de jagunço, é bom que a pessoa saiba fazer um diferenciamento. Hoje, por exemplo, hoje é muito mais jagunço que na época. Naquele tempo, os jagunços, eles chamavam, falavam, eram homens que estavam no nosso meio aí. Matador, tudo bem, mas almoçava com a gente, tomava cachaça, estava no meio. Eles não matavam ninguém por dinheiro nenhum, nem por 10 reais, nem por 100 mil reais, não se matava ninguém por dinheiro. Eles tinham um conflito de terra, entendeu? Então lá tinha o Marins Belo de Cascavel, e tinha o pessoal dele que vinha para cá, e tinha o Marcisão, que era da colonizadora, entende? Daí tinha mais o outro pessoal que acompanhava o Narcisão, e era por aí. Mas não é assim, esses homens como tinham fama de perigosos, até não matavam tanto, né? O doutor Campagnolo, seu Mério, afirma para mim em entrevista que ele chegou a fazer exumação de muitos cadáveres aqui e que o Rio Piquiri seria um grande cemitério de mortos que foram jogados. Isso eu falei muito na minha campanha. Eu falava, Rio Piquiri, cemitério do Rudi. Naquele tempo, sabe, não tinha esse negócio, a justiça eleitoral muito como é que se diz, inexpressiva, né? Então você falava, bem entendia. Então é verdade, tem muita gente jogada ali. Eles jogaram muita gente ali, sim. Essa história da Corredeira dos Índios, que lá seria o maior cemitério, é verdade? Por ali, porque eles falam muito disso, porque o Narciso cuidava de uma fazenda dele mesmo, que a colonizadora deu para ele em troca de serviço, estava ainda na época bando, e lá na Corredeira dos Índios, era reduto do Narciso. E ele então estava abrindo essa fazenda lá, e o povo dele, às vezes tinha, vamos dizer, 30, 50 homens lá trabalhando, né, em mão de obra de lavoura, e o pessoal já sabia que todo mundo era bandido também. Entende? E aí onde morria, gente? Morria pelo seguinte, entre as pessoas trabalhadoras, existiam as empresas, bebedeiras, eles acabavam se matando entre si lá. Trabalhador, de mão de obra, né? Pessoas que derrubavam mato, faziam serviço, cerca, algum tarol por lá, e se matavam por lá. Muita gente conheceu o Dr. José Luiz Pires. Ele foi um dos primeiros médicos a chegarem a Assis Chateaubriand. Foi o segundo. Primeiro foi o Dr. Adelmo, do Hospital São Bento. Segundo foi ele, o Dr. José Luiz Pires, e que construiu o Hospital São Lucas, né, onde eu cresci ali do lado. Quando nós chegamos em 64, fomos morar ali na rua 15 de novembro, já ao lado da construção do Hospital São Lucas.
Esse hospital ele começou a ser construído, depois ele deu uma parada, ficou anos parado. E quando a gente chegou ali, o mato estava cobrindo as paredes já de uns 50 centímetros. Pouco tempo depois, o Dr. José Luiz retomou a construção e terminou o hospital. Pois bem, ele escreveu um livro, Dr. José Luiz Pires. Infelizmente faleceu há pouco tempo também. O Dr. Luiz escreveu um livro onde ele narra a construção do hospital, quando ele veio para cá, que colocou o hospital numa casa de madeira, tudo improvisado, não tinha energia elétrica, ele só tinha uma enfermeira. Aliás, eu vou conversar com uma das enfermeiras dele logo, que mora nos Estados Unidos, e ela conta, nossa, um monte de histórias. Logo nós vamos falar com ela aqui no programa. Conversei com ela ontem ainda. Olha, então, continuando, o Dr. Luiz, ele conta num capítulo de como ele atendia gente esfaqueada, do mesmo jeito que o Campanholo, né? Cheia de bala, enfim, cortada de facão. Pelos relatos dele, do Dr. Luiz e do próprio Campanholo, a coisa realmente era feia, havia matança sim aqui em Assis Chateaubriand. Já por seu lado, Oscar Martinez, o dono das terras e colonizador, afirma que ele diz que não sabe dessa história, né, de que tudo não passa de uma grande mentira. Conversei com ele em 2010, numa longa entrevista lá na casa dele, em Curitiba, e ele garantiu que nunca houve jagunço aqui. Mas ele confirma que contratava funcionários para cuidar das terras. E assim como o Rudi, ele chama esse povo que protegia as terras de guardas florestais, mas que o povo sempre chamou de jagunço. Isso para mim é tudo uma fantasia que se criou politicamente, entendeu? E que não tem, eu não conheço nenhum caso concreto de que alguém tivesse sido sacrificado através de qualquer desavença sob terra e coisa. Nunca houve isso lá em Chateaubriand. Ali houve realmente, esse assunto foi explorado politicamente, criado em primeiro lugar por essa fantasia do Baiano da Foice, criado ali. E havia, naturalmente, nós tínhamos, a colonizadora tinha uns funcionários que tomavam conta para evitar invasão. Havia um grupo trabalhando sempre, cuidando ali, mas nunca houve problema nenhum de um entreveiro, sabe, pessoal, o assassinato, nunca houve isso lá. Ainda tem muita gente que fala de um tal Ferreirinha, você já ouviu falar? Pois é. Um jagunço que eu nunca tinha ouvido falar até 1990, na eleição estadual para governador, quando o candidato Requião mostrou no horário eleitoral uma figura dizendo que era um tal Ferreirinha e que tinha matado muita gente aqui na região de Assis Chateaubriand, amando do Oscar Martinez, que era pai do José Carlos Martinez, o adversário dele nas eleições daquele ano de 1990. Pois bem, o Martinez disse que, falou a mim, né, o seu Oscar, que essa história do Ferreirinha não passou de uma coisa criada, uma história criada por Requião para poder ganhar a eleição, porque se não fosse essa história, o Martinez teria sido governador, teria ganhado as eleições. Puramente inventado politicamente. Ferreirinha é uma história do Requião. Meu filho foi candidato a governador, disputando com o Requião. E no final da eleição, o Requião, através dos assessores dele, montou essa história do Ferreirinha. Mas que ficou, foi um assunto que
politicamente ele tinha um partido que ele se elegeu governador, porque o Zé Carlos seria eleito. E para provar que essa história foi mesmo inventada, eu vou trazer um vídeo para vocês agora, que é uma confissão de um pecado imperdoável na história da política do Estado do Paraná. Trata-se de um crime eleitoral. O jornalista de Curitiba, Fábio Campana, foi o autor dessa piada, dessa comédia trágica. Ele foi coordenador da campanha do Requião, naquele ano de 90, e em diversas entrevistas depois disso, arrependido, o Campana confessou que foi o criador do Ferreirinha, ou seja, ele inventou a farsa, ele inventou a mentira. Ele mesmo conta que o Ferreirinha nunca existiu, foi invenção dele, ele criou como peça publicitária para que o Requião ganhasse as eleições. Veja na entrevista que ele deu para a Globo, na RPC lá de Curitiba, onde ele confessa o crime eleitoral que ele cometeu. Em 1990, Roberto Requião e Martinez estavam disputando o segundo turno e na campanha, no programa de televisão do Requião, apareceu um pistoleiro na região de Foz do Iguaçu que disse que era um pistoleiro da família do Martinez, que tinha matado várias pessoas e tudo mais. Apareceu que era o famoso Ferreirinha. E pouco depois descobriu-se que esse Ferreirinha era uma farsa e tudo mais. Quem foi o autor do Ferreirinha? Foi você? Fui eu. Hoje não faria, o que não justifica absolutamente nada, né, dizer que hoje não faria. Fui eu, acreditava que a vitória naquela eleição era uma vitória política fundamental. Ainda vivia uma época em que eu acreditava que os fins justificavam os meios. Bem, se essa história é mentira, depois de tanto que se falou ser verdade, eu fico aqui pensando, né? E as outras histórias? E as outras histórias? São mentiras ou são verdades? Mudando de assunto e ficando no mesmo, por coincidência ou ironia do destino, o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand, a quem devemos o nome da cidade, quando embaixador do Brasil lá na Inglaterra, ele criou uma comenda, uma homenagem, chamada-se a Ordem, não tem esse A, Ordem do Jagunço. Ordem do Jagunço. Uma condecoração, uma comenda criada para homenagear aqueles que, segundo sua percepção, ou seja, a percepção do Chateaubriand, mereciam um destaque, conferida tanto a nacionais quanto a estrangeiros. Essa série de homenagens só durou no governo brasileiro, que era uma homenagem do governo brasileiro, né? Ele, como comendador, criou e foi aprovada lá no Congresso Nacional pelos deputados. Só durou enquanto ele viveu. Em 68 ele morreu, daí o governo brasileiro extinguiu essa homenagem. Se você tem interesse em patrocinar esse programa, ou o outro programa que a gente está fazendo também, que é o Prosa do Dia, me liga, o telefone está aí na tela, tá? Seu WhatsApp também. Não se esqueça, curta, compartilhe, fala para os seus amigos, ajuda a gente. Muito obrigado, eu sou o Clóvis de Almeida. Um grande abraço, até o próximo programa.